Deus nas nossas vidas. Amém. Quem encontrou Atos capítulo 12, versículo 1 até o versículo 6, pode dizer um amém? Amém. Foi nesse meio tempo que o rei Herodes pôs na cabeça a ideia de perseguir alguns membros da igreja. Mandou assassinar Tiago, irmão de João, e quando viu que isso fez subir sua popularidade entre os judeus, ordenou a prisão de Pedro. Tudo isso durante a semana da Páscoa. O apóstolo ficou na cadeia, vigiado por 4 grupos de 4 soldados. O rei planejava deixar que o povo o linchasse depois da Páscoa. Durante todo o tempo em que Pedro esteve sob severa vigilância na cadeia, a igreja orou fervorosamente por ele. O dia em que Herodes havia marcado para a morte de Pedro estava chegando. Naquela noite, guardado por 2 soldados, um de cada lado, Pedro dormia como um bebê. E você diz amém. Amém. Tome assento. Os estudiosos dizem que na história do povo de Israel, eles viveram sob o governo de alguns Herodes. A história diz que reinou em Israel 25 Herodes. Porém, a Bíblia me registra 5 Herodes. O mais famoso deles é Herodes o Grande. E talvez ele ficou famoso porque o seu reinado foi o que mais perdurou. Começou 40 anos antes de Cristo e terminou 5 anos depois de Cristo. Esse Herodes era conhecido pelas suas construções, e a mais famosa delas foi quando ele reformou o templo, que passou de seu tamanho normal para 5 vezes maior. Foi neste reinado de Herodes que Jesus nasce e tem a matança das crianças. Uma dinastia de Herodes perseverou por algum tempo da história de Israel. O capítulo 12 de Atos está falando de mais um Herodes, e este é Agripa. Esse Herodes, quando ele assume o seu reinado, Israel está agitada. A igreja está crescendo. Os religiosos estão temerosos. O inferno está perdendo. Herodes, para agradar os judeus e para fazer uma boa política com Roma, ele decide perseguir a igreja. A Bíblia diz que neste tempo a igreja está passando por sofrimentos. A igreja está sendo maltratada. É neste tempo que esse Herodes entra na história da igreja. Você tem que compreender uma coisa: não é a igreja entrando na história de Herodes, é Herodes entrando na história da igreja. Porque você tem que entender uma coisa: às vezes nós oramos para que o nosso inimigo seja eliminado. Entenda uma coisa: na nossa história, o inimigo, ele vai fazer parte. Meu Deus. Os heróis da Bíblia tiveram também os seus inimigos e fizeram parte da sua história. Moisés, o seu inimigo na sua história era Faraó. José, o seu inimigo era a esposa de Potifar. Davi, na sua história, o seu inimigo era Golias. Elias, na sua história, o seu inimigo era Jezabel.
A igreja tem um inimigo agora que se levanta, e esse inimigo é Herodes. O tempo é de Herodes, mas também o tempo é da igreja. Só que o tempo da igreja é diferente do tempo de Herodes. A Bíblia diz que os judeus se alegravam com a perseguição da igreja. A Bíblia diz que Herodes prende Tiago e mata imediatamente. Isso causou um alvoroço. E os judeus se alegraram. Porque a alegria, ela é uma coisa normal, nós temos alegria. E não tem problema nenhum você se alegrar. O problema é a motivação que está te levando você se alegrar. Meu Deus, aleluia. Esses judeus estão alegres com a perseguição da igreja. Olha aí. A igreja está sofrendo maus tratos. Como eu te disse, essa igreja está passando pelo tempo de Herodes. É o momento de Herodes. E por isso ele aproveita este tempo para perseguir a igreja e começa agora a matar os cabeças da igreja. Mas o que Herodes não entendia é que esta igreja maltratada, perseguida, tem dono. Aleluia. É verdade. Glória a Deus. E embora o dono não está fazendo nada naquele momento, ele continua sendo o dono. Meu Deus. E aí você vai perceber a diferença, porque o tempo de Herodes é um tempo dele, um tempo rápido, passageiro. O tempo da igreja está ligado ao seu dono. Isso. Aleluia. Por isso você vê onde está Herodes e onde está a igreja. Aleluia. O tempo de Herodes passou, o tempo da igreja continua. Porque a igreja está ligada ao dono. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você está passando por sofrimento? Vai passar. Perseguição? Vai passar. Calúnias? Vai passar. Momento de choro? Vai passar. Está enfermo? Vai passar. Você está ligado ao dono da igreja. Glória a Deus. A Bíblia diz que Herodes manda prender Pedro. E a ordem de Herodes é: prenda Pedro e mata. Assim como prendeu Tiago e matou, não vai ter julgamento, prenda e executa. Só que a Bíblia diz que ao prender Pedro, alguém informa a Herodes que era Páscoa. E Herodes era religioso. Então ele dá a seguinte ordem: prenda, guarda Pedro. Terminando a Páscoa, Pedro morre. A Bíblia diz que chega ao conhecimento da igreja, e era tudo que a igreja precisava, de tempo. Olha aí. Como Pedro não podia ser executado de imediato, a igreja tem agora um tempo, e a Bíblia diz que na casa da irmã Maria, a igreja vai orar. E me atenta para a casa dessa irmã Maria, porque era uma casa em Jerusalém, uma casa bem localizada. Essa casa tinha 2 portas. Era comum as pessoas mais simples terem a casa de uma porta só. Da irmã Maria tinha 2. E a Bíblia diz que a casa da irmã Maria ficava nos fundos, tinha um pátio na frente.
Perceba que no contexto dessa irmã Maria, a Bíblia diz que quem se convertia depositava tudo que tinha aos pés dos discípulos. Essa irmã Maria não depositou, nem tampouco vendeu a sua casa, porque na verdade a casa não era dela. Ela só fazia parte dali, mas aquela casa, ela não tinha como em primeiro lugar na sua vida, por isso não precisava vender, nem tampouco depositar aos pés dos discípulos, porque na sua casa a Bíblia diz que ela recebia os irmãos para a oração. Aquele ambiente que a princípio era a casa da irmã Maria, agora vira um lugar de oração, de adoração ao Senhor. Ela não estava preso no que ela possuía, porque só recebe crente em casa para orar quem não está preso a estas coisas, porque onde crente chega, ele suja o carpete, ele abre a geladeira, mas tem uma coisa, onde crente chega, o ambiente vira lugar de adoração, o lugar começa a ser movido, porque Deus vem presente, vem no meio e faz a diferença. A Bíblia diz que a igreja começou então a orar, porque há poder na nossa oração. Essa igreja está sendo perseguida. O dono a princípio não faz nada, mas mesmo assim a igreja não perde a sua relação com Deus. Porque o nosso relacionamento com Deus, não importa se você está no alto ou embaixo, se está bem ou se está ruim, você tem que manter a sua relação com Deus. Porque eu sirvo a Deus não é pelo que Ele pode me dar, mas pelo que Ele é. Essa igreja decide orar. A base da oração destes irmãos na casa da irmã Maria é Deus. E o foco, o alvo, é Pedro. Porque a nossa oração tem que ser isso. Você tem que compreender que nós oramos por causa de Deus. Nós oramos não é pelo que Ele pode me dar, mas pelo que Ele é. É verdade, aleluia. A igreja está orando. Se Deus soltar Pedro, amém. Se não soltar, a igreja ora porque ela precisa orar. Porque ela precisa relacionar com Deus. Mas na sua oração ela tem um alvo, e o alvo é Pedro. Porque a igreja ela não depende de Pedro, ela depende de Deus. É verdade. Você não depende de uma porta aberta, você depende de Deus. Você não depende de cura, você depende de Deus. Você não depende de dinheiro na conta, você depende de Deus. Você não depende de carro novo, você depende de Deus. Por isso a base da nossa oração é Deus. E o resto Ele vai te dar. Aleluia. Porque eu preciso ser para ter. Yes. Não inverta os valores. Você não precisa ter para ser. Você precisa ser para ter. Ah, meu Deus. A igreja começa a orar. A igreja entende que não é hora de ir para a praça, fazer um movimento, gritar, solta Pedro. Não é momento de fazer biquinho. Não é momento de gritar, nem tampouco escrever na página social. É momento de orar. A igreja compreendeu isto. Aleluia. Pega essa palavra. Maravilhoso Deus. A Bíblia diz que essa igreja entendeu o tempo e, ao invés de discutir, ela resolve ficar de joelhos. E se tem uma coisa que o inferno fica apavorado, é quando essa igreja resolve dobrar os seus joelhos.
Essa igreja, que tem como base a oração e o foco é Pedro, ela começa a orar. Ela começa a clamar para que Deus comece a fazer alguma coisa em relação a Pedro. Eu aprendi que onde eu oro, alguma coisa acontece. No meio pentecostal, quando você começa a orar, você espera manifestação de fogo, profeta se levantando, línguas estranhas. É normal, a nossa expectativa é esta. Mas a Bíblia diz que a igreja está orando e não acontece nada. Aonde a igreja está orando? A igreja está na casa da irmã Maria clamando ao Senhor, não tem reboliço, não tem profeta, mas Deus já está entrando lá na cadeia, na prisão onde Pedro estava. A igreja não estava vendo, mas Deus já estava entrando. Pastor, tem orado, tem buscado, não estou vendo nada. Eu profetizo nessa tarde, Deus já está entrando naquele negócio para te dar a vitória. Porque Deus, Ele não opera para exibir, para mostrar. Você não tem que ver, você só tem que crer. Você não está vendo, mas Deus está entrando, Deus está operando, Deus está fazendo. Aleluia! Glória! Eu não vejo, mas Deus age. Eu não sinto, mas Ele toca. Eu às vezes não sinto um calor, não sinto um fogo, mas eu sei que Ele está aqui e Ele é Deus, fogo consumidor. Aleluia! Porque você não foi chamado para ver, você não foi chamado para sentir, nós fomos levantados para crer. Pastor, não estou sentindo, mas creia, Ele está aqui e Ele vai te dar vitória nessa tarde. Aleluia! O que Deus está fazendo é secreto. Tão secreto que a Bíblia diz que o anjo desce naquele lugar em glória, em esplendor. Acorda Pedro e quem está amarrado, algemado com ele, continua dormindo. Os guardas, que tinha 2 na porta e 2 do lado de Pedro, continuaram dormindo. O anjo manifesta, toca em Pedro e só Pedro acorda. Secreto, nem o seu inimigo está vendo Deus agir, mas Deus está agindo. Deus está quebrando cadeias. A Bíblia diz que o anjo então desperta Pedro e diz: levanta. Se fosse eu estou preso a mais 2 homens, estou algemado, talvez eu ia analisar o ambiente. Meu Deus! Porque às vezes é assim, nós antes queremos analisar o ambiente. Entenda uma coisa, se Deus te deu uma palavra, não analise o ambiente, o milagre vai acontecer. Haja sobre a palavra de Deus. Pedro ouviu uma palavra, levanta, ele se levantou e a Bíblia diz que as algemas caíram. Porque enquanto Pedro dormia, as algemas já estavam sendo quebradas. Você não está vendo, mas Deus já fez. Anda sobre a palavra que já foi liberada sobre a sua vida. Não olha se o governo está fechando, não tem problema. Se Deus deu uma ordem, vai abrir no nome de Jesus. Não tem governo nessa terra que impede o agir de Deus. A Bíblia diz: operando Deus, ninguém pode impedir. Ei, pastor, estou olhando este momento e parece que purificante, está ruim. Ei, é Deus quem governa. Levanta. Deus manifestou, quebrou correntes, e a igreja está orando. Eu tenho um recado de Deus para você nessa noite: aquieta a tua alma, sossegai, porque as coisas vão acontecer. A ordem é: cinge-te, ata as suas alparcas. E ele assim o fez. Disse-lhes:
mais. Lança as costas a tua capa e segue-me. Este segue-me. Quando o anjo dá essa ordem para Pedro, o anjo estava dizendo: você vai pisar aonde eu piso. A Bíblia diz que Pedro começa a seguir o anjo, os passos do anjo. O anjo passa pela primeira porta, Pedro passa junto. Era grades, era ferro, mas Pedro passou pela segunda porta. A Bíblia diz que agora tem um portão grande de bronze. O desafio parece ser maior. Se fosse eu, talvez tentava cortar caminho, mas a ordem é: segue-me. Você só tem que segui-lo. Porque se você seguir, tomar os passos que ele tomou, você vai passar onde ninguém pode passar. Você vai superar onde parece que é intransponível. Você vai romper no nome de Jesus. Segue-me. O problema é que queremos dar tanto jeitinho, tanto arranjo. É simples, só segui-lo. Aleluia. Pedro agora está do lado de fora. E a igreja está fazendo o quê? Orando. E eu fico aqui às vezes me perguntando por que Filipe morreu. O que a igreja estava fazendo quando Tiago morre? Posso conjecturar. Talvez eles estavam ocupados com seus afazeres, e por isso Tiago morre. Meu Deus. Talvez nessa noite, nessa tarde, você está aqui e você poderia dizer para mim: pastor, tem algumas coisas que morreram na minha vida. Quando eu percebi, já estava morto. Mas eu tenho uma palavra para você nessa tarde: o seu Pedro não vai morrer. Porque você vai orar. Quantas vezes na minha história eu decidi orar, e quantas vezes eu disse: meu Deus, por essa causa eu me coloco de joelhos, e as coisas mudaram. Aleluia. Se alguma coisa morreu na sua vida, você vai sair daqui decidido a mudar essa história, porque vai parar de morrer. Vai parar de morrer no nome de Jesus. Pedro está do lado de fora. Pedro poderia ir para tantos lugares em Jerusalém, mas a Bíblia diz que Pedro vai para a casa da irmã Maria, aonde tinha um grupo orando. Pedro não sabia. Por que Pedro achou esse endereço? É porque o céu conhece o endereço daquele que ora. Você não precisa ir atrás do seu milagre, o milagre vai no seu endereço. Meu Deus. Pedro vai. E a Bíblia diz que Pedro agora chega no portão de madeira. É interessante porque Pedro passa por uma grade, passa por uma segunda grade, passa pelo portão de bronze, e agora um portão de madeira o detém. A Bíblia diz que Pedro grita, Pedro bate, e o portão de madeira continua fechado. Na verdade, aquilo ali era uma lição para Pedrão. Você não é o cara da porta, Pedro. Você não tem o controle remoto do céu. A porta abre, não é por sua causa, é por minha causa. As coisas acontecem, Pedro, não é por sua causa, é por minha causa. Por isso o portão de madeira parou Pedro, para ele entender que não era ele, é o Senhor
tem que entender algumas coisas. As coisas acontecem na nossa vida, não é por minha causa, é por causa dele. Eu vi uma história de um galo. E esse galo, ele, com o passar do tempo, ele percebeu que ele cantava, e depois que ele cantava, o sol nascia. E ele tirou a seguinte conclusão: o sol só nasce porque eu canto. Por causa dessa responsabilidade, ele começou a ficar estressado. Começou a ficar nervoso. A galinha tentou acalmá-lo, mas ele mostrou para ela: a responsabilidade é grande. Se eu não cantar, o sol não nasce. Ele perdeu a fome, ficou debilitado, porque a pressão era grande. Um dia ele dorme, e quando ele acorda é 9 horas da manhã. Ele, quando acorda, percebe que o sol já estava no meio do céu. E ele então descobriu que não dependia dele para o sol nascer. Ei, as coisas não acontecem, não é por sua causa, é por causa dele. Não depende de você, depende dele. Para com esse estresse, descansa no Senhor, porque vai acontecer. Por isso ele mesmo diz: lança sobre mim. Você tem perdido o sono? Aquieta teu coração. Deus vai fazer, não é por sua causa, é por causa dele. Glória! A Bíblia diz que uma menina chamada Rod, eu fico imaginando, porque essa menina, no meio daquele povo orando, não tinha como ela ouvir a batida do portão no meio de tantas pessoas. E a outra coisa que eu pergunto: o que um adolescente de mais ou menos 12 anos está fazendo ali naquele lugar? E eu compreendo que ela descobriu que as maiores experiências da vida estão em desenvolver uma vida de oração. A menina ouviu a voz de Pedro e concluiu que era Pedro. Ela não viu Pedro, mas ela sabia que era Pedro. Ali tinha pessoas que tinham uma vida há mais tempo na oração. Com certeza ali tinha homens e mulheres que experimentaram muitas coisas com relação a Deus. Profetas estavam no meio daquela oração, mas a revelação chega a uma menina de 12 anos. Só ela percebeu. A Bíblia diz que ela vai à porta, e quando ela identifica que é Pedro, ela volta para a oração, ela não abre a porta. O que essa menina me ensina? Ela me ensina que a resposta da minha oração não é maior do que o meu comprometimento com a oração. Ela me mostra que o resultado da minha oração não é maior do que a minha relação com Deus através da oração. Glória a Deus. É isso que nós temos que entender. Deus vai te ouvir, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, Deus vai ouvir o que você está pedindo, porque Ele mesmo diz que tudo que nós pedimos em seu nome, crendo, nós recebemos. Mas ao receber, não perca a sua relação com Ele. A sua oração deve continuar com Ele, porque é mais importante. Essa menina deixa o milagre, a resposta, o alvo, esperando na porta, e volta para o ambiente de oração. A Bíblia diz que eles perguntaram para ela, e ela disse, deu a notícia a Pedro. E a Bíblia diz que alguns a chamaram de louca. E eu aprendo aqui que quando nós começamos a ser chamados de loucos, é porque o milagre chegou. Quando as pessoas começam a dizer, você está maluco, se prepare, porque o milagre está chegando.
Aquela igreja orava por Pedro, mas não acreditou que era Pedro. E alguém disse, pode ser a alma dele. Porque certamente alguém estava orando ali, mas já imaginando, vai morrer como morreu o Tiago. Mas a oração, ela tem poder. Às vezes nós dobramos o joelho. E um pai, certa vez, ele disse para Jesus, porque esse pai levou o seu filho para ser liberto pelos seus discípulos, e os discípulos não puderam. A Bíblia diz que Jesus, ele conversa com aquele pai, e aquele pai, ouvindo Jesus, Jesus disse, você crê? E a princípio ele disse, eu creio. Mas no fundo ele não cria. Porque se eu perguntasse para você, nesta manhã você crê, você responderia, eu creio, pastor. Mas às vezes no fundo você não está crendo mais. E este pai diz a Jesus, depois que ele responde que cria, ele talvez pensou, meditou. E na oração, o importante é isso, você pode rasgar seu coração, falar a verdade para Deus. Não tem como mascarar, enfeitar, porque Deus sabe. E o pai diz então, Jesus, Senhor, me ajuda na minha fé. A nossa oração tem poder, mesmo que você dobre o joelho, não acreditando. Se você está orando, Deus vai fazer. A Bíblia diz que essa menina dá notícia para aquele grupo de oração. E eles então a princípio não acreditam. Mas a Bíblia diz que, reconhecendo a voz de Pedro, ela ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram, você ficou louca. Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram, é o anjo dele. A Bíblia diz então que amanheceu. E eu quero convidar você a ficar de pé. Amanheceu, era dia da execução de Pedro. Herodes dá uma ordem para trazer Pedro. A Bíblia diz que o ambiente onde Pedro foi liberto não teve grades quebradas, não teve pessoas acordadas, eles só sentiram a falta porque Pedro já não estava mais lá. Porém Herodes não sabia. Eu tenho uma palavra profética para você nessa noite. O inimigo vai te procurar no lugar da vergonha. O inimigo vai te procurar aonde ele imagina que você está preso. O inimigo vai atrás de você aonde ele imagina que foi onde ele te derrubou. O inimigo vai atrás de você para te encontrar no lugar da vergonha. Mas a surpresa do inimigo vai ser grande, porque aonde ele imagina que você está, Deus já te moveu de lugar. Amém, Jesus. Glória. Deus já moveu o lugar da vergonha para o lugar de honra. Amém. Deus já te moveu do lugar de perda para o lugar de ganho. Deus já te moveu do lugar aonde você era derrotado para um lugar de você governar. O inimigo não vai te encontrar, porque o que Deus fez é secreto. Ele só vai ver o momento da sua vitória. Deus mudou a história de Pedro, libertou. Deus vai mudar a minha e a sua história. Porque há poder na oração.
Há poder quando um joelho se dobra. As coisas acontecem a partir do momento que eu decido orar ao Senhor. Nessa tarde, eu quero convidar você a vir aqui à frente. Nós vamos orar para encerrarmos este culto. Mas eu quero nesta tarde te dizer que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Pastor, nos últimos momentos da minha história, a porta não tem sido aberta. As coisas não têm sido